Eu fui indagado recentemente por alguns amigos, perguntando como era a comunicação nos anos 50, antes da chegada da emissora Rio São Francisco no Penedo. Eu relato aqui o seguinte: serviço de comunicação naquele tempo era feito através de serviço de som, como era chamado, projetores, corneta, né? As cornetas grandes de metal, e principalmente as lojas, fazer divulgação. A loja Lisboa tinha dois alto-falantes, um do lado direito, outro do lado esquerdo do mercado público. A loja é ali onde é o Dom Guga hoje, Loja Lisboa, de Juventus Lisboa. Tinha outro serviço de som em frente, que era o da Paulista. Esse da Paulista era comandado pelo Lauro Cruz, o Ciso, né? Também foi trabalhar na rádio com a gente, e era back central do Penedense. Cá, na Loja Lisboa, era o Feira do Leite, está vivo, mora em Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Ele também foi trabalhar na rádio com a gente. Tinha o serviço de som A Voz da Independência, de Luiz da Silva Fausto. Na Carvalho Sobrinho, eles tinham uma fábrica de vinagre, bebidas e coisa e tal. E ele não só divulgava as coisas dele, mas também dava os avisos que eram necessários para ali. E no período de carnaval, quando a banda parava para descansar, ele colocava frevo para não ficar, né? Não ficar morto o movimento, ficar agitado. E aquilo, logicamente, ele era contratado para aquilo. No Natal tinha um serviço de alto-falante que era colocado na igreja de São Gonçalo. Esse eu nunca consegui saber de quem era, né? Ele tocava lá atrás de minha casa tem o pé de Manacá, nós vamos para lá. E a gente ficava ouvindo e passando o tempo. Nós tínhamos também o serviço de alto-falante da Congregação Mariana. Você descendo ali pela Catedral, depois do prédio da Câmara, o primeiro sobrado era o sobrado da Congregação Mariana, onde tinha um serviço de som, era comandado pelo saudoso Antônio Brito. Outro som que tinha por ali, não tinha o da Catedral, mas era para transmissão de missa, alguns avisos de missa, né, batizados, essas coisas. Deixa eu me lembrar, tinha serviço de alto-falante na Musical Penedense, tinha um serviço de comunicação na Casa do Operário, onde hoje é o Sindispen. Tinha o da Panificação Pernambucana, que era do Suíço, era comandado pelo Antônio Costa. Ele conseguia uma hora que chegava em casa do diocesano, ele botava no ar, aí dava os avisos, aqueles oferecimentos musical, propaganda da panificação, que era que tinha pães, biscoitos, bolachas, etc. E além dos oferecimentos musicais. Antônio Costa hoje está aposentado do Banco do Brasil, um advogado atuante, cantor, compositor, mora em Salvador. Deixa eu lembrar, tinha um serviço, tinha uma corneta no Penedense, não lembro para que era usada, tinha outra no Santa Cruz, para lugares que era pouco explorado, né? Tem um baile, alguma coisa, tal. Muito tempo também tinha um no Nacional, tinha o da Igreja de Santa Luzia, que era comandado pelo saudoso J. Cardoso, divulgava missa, batizados, casamentos, alguns avisos dali. O do Antônio Forte era quem mais atuava, porque alguém que chegava procurando família, como hoje acontece, hoje procura as rádios, né? Alguém está no porto, fulano de tal, já desocupou, está na lancha esperando você para ir embora para o Serrão, não sei para onde e tal. E assim era a comunicação. Tinha do Padre Aldo, que era itinerante, ele tinha uma máquina cinematográfica de 16mm, ele passava aqueles filmes religiosos ou de comédia, o Gordo e o Magro, e se ele fosse filmar para lá, o rapaz levava o Antônio, filho do saudoso Antônio Pedro, levava para lá, anunciava os filmes, anunciava no Ciclo Operário, na Casa de São Francisco, onde ele exibia, e depois ele terminou montando, ficou fixo lá, o cinema do Padre Aldo no Ciclo Operário. Ele fez até uma gabine de madeira, logo na entrada, para a máquina ficar lá e tal. Tinha do Bar Vermelho, a igreja de Santo Antônio, comandada pelo João Batista de Melo,
o conhecido João da Luz, também trabalhava nos mesmos moldes, né? Divulgar missas, casamentos, batizados, algumas orientações para os amigos do bairro. E era um serviço de comunicação precária, né? Precária. Tinha, depois da Pernambucana, tinha o Sinuca do Nestor e tinha as brasileiras de Magalhães e companhia. Ela não tinha um serviço próprio. De 15 em 15 vinha um carro de som de Maceió, da matriz, passava 2 dias aqui e divulgava as promoções da loja e ia embora. E de mês em mês aparecia um carro aqui divulgando a manteiga Lírio. Além de divulgar a manteiga, ele ainda dizia: a partir de amanhã vocês vão encontrar no armazém de fulano de tal. Hoje é mercadinho, mas era armazém, naquele tempo era armazém. Ou na bodega do ciclano, a partir de lá estava vendendo a manteiga Lírio. Era uma comunicação gozada, precária, artesanal. Comunicação de quermesse. Alugava-se o som do Lídio Cruz. O locutor da quermesse era Eloy Marinho. Né? Quermesse na Catedral, quermesse do Imaculada, quermesse da Igreja do Rosário, e o Eloy era quem fazia esse trabalho. Alguém está oferecendo a próxima música para a mocinha que está de vestido azul, tal. E divulgava o que tinha lá, as prendas, o que tinha na quermesse, e qual era a finalidade da quermesse. E era assim as brincadeiras. Deixa eu lembrar se tinha mais outro serviço de som aqui que fazia essas coisas. Não, tinha o Lídio Cruz, que tinha amplificadores, vários projetores e geradores, festas no interior, levavam o Lídio Cruz. Ele levava o som e o gerador, com aquelas gambiarrazinhas, iluminava lá a festa, brincava e tal, e assim o tempo ia. E ele tinha um serviço de som também um pouco menor, com corneta que botava no carro. O finado Jean Martins tinha uma fozinha, a cabine de madeira, e no domingo de manhã eles instalavam, ele e o Arlindo, o som do Lídio, para anunciar o filme da noite no Cine Penedo. Saiu na cidade anunciando. E o Cine Penedo também tinha um projetor, né, lá numa das janelas, que antes de começar a projeção, não só rodava música, só dava lá o Bienvenido do Granda, e também o Adijas, que era o locutor de lá, ele anunciava o filme da semana. E foi assim, a comunicação precária nos anos 50, antes da chegada da rádio no Penedo, era esse serviço de som. Tinha mais algum? Não, no convento eu nunca vi boca de som no convento, não tinha. Tinha o da Catedral, tinha esses volantes, e era essa a comunicação. A comunicação dos anos 50, eu sou de 45, né? Já devia ter alguma coisa, eu vim entender também de alguma coisa, já há 6, 7, 8 anos, eu comecei a ver e ouvir essas comunicações no Penedo. Vem o vídeo por aí, outro por aí.